Olá, você que nos assiste. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e como ela afeta o dia a dia das empresas do segmento de auto center e reforma de pneus. E para trazer mais luz sobre o tema, nós recebemos aqui hoje o Danilo Max, que é advogado e especialista em Lei Geral de Proteção de Dados. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado, Edilson. Obrigado a Junsoft pelo espaço. Meu nome é Danilo Max Schulze, sou advogado especialista em LGPD. Estamos aqui hoje para bater um bate-papo legal sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e suas nuances dentro do mercado empresarial. Uma lei de suma importância para todo o mercado brasileiro, para todas as empresas que devem se atentar a essa legislação que veio para mudar a rotina dos nossos empresários. Bacana. E Danilo, para começar, a lei ela traz alguns riscos quando ela não é aplicada corretamente, quando essa legislação não é seguida pelas empresas. Quais são esses riscos? Quais são essas possibilidades de penalidades? Exatamente, Edilson. Uma vez que a legislação ela não é respeitada e as aplicações das penalidades administrativas estão vigentes desde agosto de 2021, elas abrangem desde uma multa, né, que ela é limitada a 2% do faturamento da empresa e a 50 milhões de reais. Obviamente que esse valor vai depender do faturamento, que a lei não diz se é o faturamento bruto ou o faturamento líquido, mas hoje nós temos aí essa informação que é sobre o 2%, limitado a 50 milhões sobre o faturamento da empresa. Nós temos também a penalidade de multa diária dentro desse valor, dentro desse limite, né, a depender da infração a ser cometida pela empresa. Nós temos também a suspensão quanto à utilização do banco de dados, a proibição de utilização desse banco de dados. E detalhe importante é que ainda não existe um parâmetro sobre quais dados serão proibidos de ser utilizados, se são só os dados relativos àquela infração cometida ou se todo o banco de dados ali que está sob o poder, sob o comando daquela determinada empresa, né? E temos ainda a possibilidade de sofrer, a empresa, melhor dizendo, tem a possibilidade de sofrer processos judiciais. Hoje nós temos processos cíveis de indenizações, né, por danos materiais e danos morais, principalmente, no que diz respeito ao tratamento, ao equivocado tratamento de dados pessoais. Nós temos ações trabalhistas que foram ajuizadas, né, por colaboradores de determinadas empresas, porque essas entidades corporativas não corresponderam à Lei Geral de Proteção de Dados e, mediante esse desrespeito da LGPD, o colaborador ou o ex-colaborador acabou ajuizando uma ação trabalhista. Então, o leque de penalidades, digamos assim, que o empresário está sujeito é bem extenso. Bacana. E quando você comenta os dados pessoais que são protegidos por essa lei, o empresário pode imaginar, olha, eu atendo somente empresas, então eu não trabalho com dados pessoais. Existe essa possibilidade aí de a empresa trabalhar sem dados pessoais? Quais dados são protegidos por essa lei? Olha, veja bem, Edilson, essa é uma questão, aliás, é uma pergunta que eu ouço muito. Os empresários perguntam, mas o meu negócio é B2B, eu vendo para empresas, qual o meu risco? Ou ainda tem aqueles que dizem, literalmente, olha, não tenho risco, então eu não preciso me adequar. O que não é verdade. Toda empresa, ela efetua o tratamento de dados pessoais. Vamos dar um exemplo da própria empresa que negocia com outra empresa, a B2B, modelo de negócio B2B. Se ela tiver acesso ao contrato social, naquele determinado contrato social, ali conterão dados pessoais dos sócios. Se ela, no contrato de prestação de serviço ou de venda de produto, que ela firmar com aquela outra empresa,
se ela tem o costume, e muitas delas colocam o nome do sócio ou do preposto representante da empresa que vai assinar aquele contrato. Então, na qualificação tem o nome da empresa, o CNPJ, e embaixo representada por. Vai ter o nome ali, ou do sócio, ou do preposto, ou do gerente, depende do tamanho da empresa, mas vai ter ali terão ali dados pessoais e que, por esse motivo, devem respeitar a legislação, a LGPD. Outro detalhe importante, os colaboradores. Uma empresa é formada por colaboradores. Cada colaborador possui uma ficha de registro, possui uma carteira de trabalho, possui uma cópia de RG e CPF, atestados médicos, documentação para plano de saúde. Todos esses documentos desses colaboradores que são pessoas físicas, que são CPFs, digamos assim, eles estão armazenados ou arquivados no banco de dados da empresa, seja ele físico ou seja ele digital. A partir do momento que a empresa contém esses dados, que eu acabei de citar, seja através de um contrato social, do contrato de prestação de serviço ou venda de produto, ou ainda a documentação do colaborador ou do ex-colaborador, essa empresa ela está sujeita à legislação pertinente à privacidade e proteção de dados, que é a famosa LGPD. Bacana. Então quer dizer que se eu recebi um currículo de uma pessoa no meu e-mail, eu já estou sujeito à legislação, já estou de posse de dados pessoais de alguém que tem o direito a esse sigilo, é isso mesmo? Exatamente. Bacana. Inclusive, só uma observação, a questão dos colaboradores, ela engloba ali dados pessoais sensíveis, porque o colaborador fornece, por exemplo, atestado médico para justificar uma falta, e dados pessoais de crianças e adolescentes. Se por acaso o colaborador ele tem filhos menores de idade e essa empresa, por exemplo, oferece um benefício de plano de saúde ou qualquer outro benefício que englobe os filhos, o colaborador está legalmente obrigado a fornecer esses dados, mas a empresa está legalmente obrigada a efetuar o tratamento correto desses dados pessoais, sensíveis, digamos assim. Bacana. Então, já que tu tocou nesse ponto, para esclarecer aqui para quem nos assiste, quais seriam os dados pessoais e quais seriam os dados pessoais sensíveis, para a gente compreender melhor e a gravidade que tem cada um desses dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Ok, Gilson. É importante salientar primeiramente que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não traz um rol taxativo sobre o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível e o que é dado pessoal de criança e adolescente. Ela traz ali alguns exemplos e nós vamos falar um pouquinho deles agora. Dado pessoal é toda e qualquer informação que seja capaz de identificar uma pessoa, ou seja, o nome, o sobrenome, o RG, o CPF, endereço residencial, número de telefone celular, fotografia, inclusive informações pessoais, como modo de se vestir, preferência gastronômica, o carro que você usa, o seu corte de cabelo, a cor dos seus olhos, tudo isso é considerado dado pessoal. Por quê? Porque essas informações permitem que uma pessoa ela se torne identificável e ela seja identificada. Agora, os dados pessoais sensíveis são os dados pessoais que, uma vez que divulgados, têm a capacidade, têm o poder de gerar um prejuízo para essa pessoa. Já os dados pessoais de crianças e adolescentes são os dados pessoais daquelas pessoas tratadas pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai ali do zero anos até a idade de 18 anos, onde a pessoa se torna maior de idade. Lembrando que a criança é considerada criança até 12 anos e o adolescente a partir dos 16. Legal. É muito importante esses pontos a gente compreender bem para entender a dimensão da Lei Geral de Proteção de Dados. E tem um outro caso aqui, que é o famoso efeito cascata dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu posso ter fornecedores, eu posso ter um escritório de contabilidade, uma empresa que dá assistência no meu software, uma consultoria que presta assistência, e pode acabar tendo contato com essas informações de dados pessoais
e dados pessoais sensíveis. Como é que funciona esse efeito cascata na prática para as empresas? Boa pergunta, Edilson. Essa é uma questão muito discutida e pouco conhecida nos meios empresariais, discutida entre os profissionais de proteção de dados, mas desconhecida pelos empresários que necessitam buscar essa adequação. O efeito cascata, ele é aquela situação onde a empresa que não está adequada, ela pode prejudicar a outra empresa que é a sua parceira de negócio, que está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se, por exemplo, fornecedor e consumidor, empresa fornecedora e empresa consumidora, se uma delas está adequada e a outra não está adequada ou está em processo de adequação, mas enfim, não atingiu aquele objetivo, que é estar documentalmente e estruturalmente preparada para atender as demandas da Lei Geral de Proteção de Dados, a empresa que não está adequada ainda à LGPD, se ela for fiscalizada ou se ela for de alguma forma responsabilizada pelo tratamento inadequado de dados pessoais, a outra empresa, por mais que esteja adequada à lei ou num processo avançado de adequação à LGPD, ela também pode ser responsabilizada em decorrência desse fluxo de dados que existe entre as empresas. A partir do momento que aquela empresa que não está adequada, ela sofre um ataque ou por um simples erro interno, por uma simples falha interna, acaba causando um incidente com dados pessoais, ou seja, um vazamento de dados pessoais, se esses dados pessoais corresponderem ao banco de dados daquela outra empresa, elas serão responsáveis solidariamente, ou seja, responderão no mesmo grau? Talvez não, porque se uma empresa está adequada, ela vai ter uma documentação para apresentar a sua defesa, e explicar para a autoridade ou para o Poder Judiciário ou para o Ministério Público que ela está adequada, porém houve uma falha. Nós chamamos do direito essa falha de culpa em elegendo e culpa em vigilando. Ou seja, você errou na eleição do seu fornecedor e você não vigiou o processo realizado pelo seu fornecedor. Então, o que ajuda, por exemplo, a mitigar aí uma possível penalidade para a empresa que está adequada? Ela conter uma documentação que demonstre que ela, além de cobrar a empresa, que ela tem essa parceria comercial, que ela tem esse contrato de prestação de serviço, ela efetuou a fiscalização, querendo saber, por exemplo, cobrando aquela empresa sobre a realização do processo de adequação à LGPD. É bastante esclarecedor. Danilo, vamos imaginar agora aqui a situação de um auto center, de uma reformadora de pneus, que tem os seus colaboradores, que tem os seus fornecedores, que recebe os veículos de clientes, ou que reforma o pneu de clientes, tanto de empresas, mas também de autônomos, de pessoas físicas. O que essa empresa precisa fazer para estar adequada? Porque a gente falou dos riscos, do que são dados pessoais, do que são dados pessoais sensíveis, mas como na prática essa empresa pode se adequar? Como ela precisa gerenciar esses dados para ser considerada uma empresa que atenda essa legislação? Certo, Edilson. Bom, a LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que nos ensina a organizar os processos internos da empresa, no que diz respeito a fluxo de dados pessoais. Então, uma empresa como um auto center, como uma recapadora de pneus, que ela trata B2B, B2C, quais são os cuidados que ela deve ter? O que ela deve fazer? Primeiramente, ela deve efetuar o mapeamento de dados, certo? O que é esse mapeamento de dados? O mapeamento de dados é você literalmente analisar por onde entra o dado pessoal, por onde circula dentro da empresa, onde que ele é armazenado e quando e como ele é eliminado, se é eliminado, certo? Então, para uma empresa
que atende outras empresas, ou seja, uma recapadora de pneus que atende transportadoras, por exemplo, que é um modelo de negócio B2B, ela vai ter um trabalho um pouco menor em decorrência do menor fluxo de dados nos seus processos internos, certo? Como eu expliquei anteriormente, uma pessoa que presta serviço, uma pessoa jurídica que presta serviços para outra pessoa jurídica, ela deve sim adequar a lei geral proceder com a adequação à lei geral de proteção de dados, porém a questão de fluxo de dados acaba sendo um pouco menor do que uma empresa B2C que atende o consumidor final, certo? Então, por exemplo, um auto center onde o cidadão leva o carro para fazer uma revisão, para trocar os pneus, as pastilhas, etc. Esse cidadão, ele está lá como pessoa física, então ele vai fazer um cadastro, geralmente faz um cadastro onde digita-se lá o nome, o RG, o CPF, endereço, o carro que ele mandou fazer a revisão, o modelo, enfim, dados pessoais, certo? Esse cadastro de dados pessoais, ele tem que ser armazenado num banco de dados seguro. E todo esse fluxo de dados até chegar nesse banco de dados, onde esse dado vai ficar armazenado e não vai ser mais utilizado, ele tem que ser mapeado. Ele tem que passar pelas mãos corretas, né? Então, um cadastro do cliente, por exemplo, ele não tem a necessidade de passar pela zeladoria, por exemplo, né? Vou usar um exemplo bem simples para ficar muito claro e de fácil entendimento. Um cadastro de clientes ele deve passar pelo gerente da empresa, Então, esse fluxo deve ser mantido, sem intermediações, certo? E no caso do B2B, a mesma questão, obviamente que com um fluxo menor. Por quê? Porque você tem menos dados pessoais, né? Você entra naquele exemplo que eu citei antes, a questão do contrato social, a questão do contrato de prestação de serviço, que contém ali o nome dos sócios, o nome dos prepostos e representantes da empresa, certo? Mas o cuidado com esses dados pessoais coletados de uma outra empresa também deve respeitar aí as normas de segurança, a Lei Geral de Proteção de Dados, as normas de segurança da informação e o fluxo de dados. O fluxo de dados o dado pessoal, aquele documento, aquela informação, ela não pode ser repassada para terceiros que não tenham vínculo com aquela atividade, com aquele fluxo, que não tenha necessidade de ter o contato com aquele dado pessoal. Danilo, também dentro da LGPD existe a figura do DPO, né? Que empresas são obrigadas a ter e o que essa pessoa, esse DPO, faz dentro do processo da LGPD? Bom, Edilson, o DPO, na LGPD, ele é tratado como encarregado de dados. O DPO ele é uma expressão que vem do inglês, né, Data Officer Protection. Ele é quem, digamos assim, está à frente de um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, na Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos 3 atores, que são eles: o encarregado de dados, que é o DPO, que ele vem numa expressão em inglês, né, Data Officer Protection, mas aqui no Brasil ele foi nomeado como, aliás, a nomenclatura foi dada como encarregado de dados pessoais. Nós temos o controlador e nós temos o operador. Então, o encarregado, o DPO, ele é o responsável pelas atividades realizadas pelo controlador e pelo operador. Lembrando que o operador, o próprio nome já diz, ele é o operário daquela situação. Ele é quem coloca a mão na massa. Ele é quem recebe o comando do controlador para efetuar dados pessoais. Então, por exemplo, nós temos uma empresa de software que utiliza o serviço de cloud. A empresa de software, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela é a controladora. Por quê? Porque ela determina o armazenamento de dados lá no servidor daquela prestadora de serviço. Sendo a prestadora de serviço a operadora,
que ela vai fazer aquilo que a controladora pedir. Né? Então a controladora pede, olha, eu quero que você armazene esses dados. A operadora vai armazenar. Olha, eu preciso que você faça um backup desses dados e mande para mim. A operadora vai realizar o backup desses dados, esse banco de dados, e vai mandar para essa empresa controladora. E o encarregado de dados, de DPO, ele é o responsável por fiscalizar essa atividade. Ele vai verificar como está sendo efetuadas as atividades do controlador e como estão sendo efetuadas as atividades do operador de dados. Lembrando também que o encarregado de dados, ou DPO, ele é o responsável por receber as, digamos assim, as reclamações do titular de dados pessoais, né, das pessoas que tem ali, que contém os seus dados pessoais armazenados naquele banco de dados daquela determinada empresa, as notificações ou as autuações realizadas pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou pelo Ministério Público, ou as intimações provenientes, né, de processos judiciais. Então, o encarregado de dados, ele é aquele que tem que estar 100% ciente do processo do fluxo de dados e do processo de proteção e privacidade de dados pessoais. Danilo, obrigado então por ter vindo aqui conversar conosco, explanar um pouco mais sobre esse tema que ainda é novidade para muitas pessoas, né? Esclarecer um pouco para os nossos clientes e as pessoas que nos acompanham. Edilson, eu que agradeço o espaço, agradeço a Junsoft, é a nossa parceira de trabalho na questão da LGPD, e espero ter esclarecido pelo menos um pouco, ter sanado algumas dúvidas das pessoas que vão assistir a esse vídeo, e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos, para outras dúvidas, para outros vídeos e lives, porque a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é um assunto de suma importância e existe sim a necessidade de divulgação desse tema para que elas busquem esse trabalho de adequação que, além de ser uma obrigação legal e estarem sujeitas aí a algumas penalidades. Então, mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado a você também que acompanhou esse material. Se tiver dúvidas, podem nos mandar, a gente vai encaminhando para o Danilo também, na medida do possível a gente vai respondendo. Não esqueça de curtir esse vídeo e nos acompanhar nas redes sociais para ter acesso a outros conteúdos que a gente vai disponibilizando através desses canais.